Amém, amados? Hoje, como é aniversário do pastor Kelsey, ele está de folga. Não é verdade? Irmãos, que o Espírito Santo me ajude a repartir com vocês essa palavra, que tocou o meu coração e que possa tocar o teu coração nessa noite. Você que gosta de um título para as mensagens, você que gosta de anotar as mensagens, anote o título: O coração do homem, o lugar onde nasce e morrem os sonhos. Eu creio que Deus tem muito a nos falar nessa noite. Creio que Deus tem muito a tocar os nossos corações. Eu quero falar contigo nessa noite sobre expectativas e sobre motivações. Todos nós temos expectativas sobre várias coisas. Temos expectativas sobre o nosso futuro, temos expectativas sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida, sobre o nosso chamado, sobre a nossa vida profissional. Nós temos expectativas. E com base nestas expectativas, nós somos motivados, nós somos impulsionados a agir, a nos mover. Vamos caminhando em direção ao alvo. Temos essas expectativas e por isso nós caminhamos. Se alguém não tem expectativa, esse alguém está morto. Se alguém não tem projetos, se alguém não tem sonhos, se alguém não tem planos, desculpa eu te dizer, já morreu e esqueceu de deitar. Mas nessa noite, já que você não deitou ainda, eu creio que Deus quer te levantar e resgatar essas expectativas. A pergunta que eu quero te fazer nesta noite é: quais são as tuas expectativas? Quais são as tuas expectativas? O que tem te motivado para essas expectativas? Quais os meios que você está disposto a empregar para atingir essas expectativas? Até que preço você está disposto a pagar para atingir essas expectativas? Jesus pagou um alto preço. Sabe por quê? Porque Ele tinha uma expectativa tremenda sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nada o impediu de pagar o preço. Nós vivemos na época da graça. Temos o privilégio de sermos salvos por crer no Senhor Jesus. Mas nós temos também um preço a pagar. E esse preço muitas vezes ele custa o preço de um perdão que você jamais imaginou que poderia liberar. Esse preço muitas vezes custa o serviço, se dispor a estar ao lado de alguém, a ajudá-lo, a animá-lo, a levantá-lo. Essa semana tivemos a oportunidade, chegou até nós uma informação de que havia um casal que tinha pedido uma visita. E isso já estava rolando há algum tempo. E chegou para nós, então nós vamos fazer, eu tenho tempo. A pessoa queria receber a visita na terça-feira à tarde, e agora eu tenho tempo. Então nós fomos até lá. Meus irmãos, nós temos que ser mais gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Quando eu cheguei naquele lugar, fazia muito tempo que eu não entrava num lugar tão difícil, num lugar tão miserável, num lugar tão pobre, terrível, um quadro de desgraça, um quadro de, sabe, eu entrei naquele bairro, não vou dizer que bairro,
eu entrei naquela vila, eu entrei na parte mais tenebrosa da vila. Tivemos ali, eu e a minha esposa, falando com uma jovem, recém-casada, 2 pecinhas. Uma peça da casa que era o corredor e ao mesmo tempo a cozinha, e o outro cômodo era o quarto, onde dormia a esposa, o marido e um filho. E ela nos recebeu com alegria, e ela disse: eu vou chamar o meu marido, pastor, para nós conversarmos. E tudo que ela queria era uma visita, que alguém fosse até ali para orar com ela, só isso. Eu disse para ela: o que tu queres que nós façamos por ti? Ela disse: pastor, eu chamei aqui porque eu queria que um pastor viesse na minha casa para orar comigo. Então tá bom, vamos orar. Aí ela foi chamar o marido, o maridão, terça-feira de tarde, dormindo, não quis se dar o trabalho de levantar da cama. E essa mulher ficou com uma vergonha. E a minha esposa, conversando com ela, perguntou assim: tem tantas igrejas aqui perto, né? Por que você não pediu para que um desses pastores viesse aqui? E ela saiu pela tangente. E eu creio que ela não pediu, sabe por quê? Porque talvez os pastores da região conhecessem o marido dela. Eu tive uma forte impressão que o marido dela, que estava ali naquela cama, dormindo de tarde, que não queria saber de nada, talvez fosse o chefe do tráfico de drogas naquela vila. E que talvez os pastores não tivessem tido até coragem de estar ali. E eu fui, não porque eu sou mais corajoso, eu fui porque eu não sabia onde era. Então o Senhor nos revela surpresas, sabe? E ela ficou muito envergonhada, mas nós oramos com ela, nós nos colocamos à disposição dela como igreja, e nós abençoamos aquela casa, aquela família, e fomos ali só para amá-los. Foi rápido, meia hora, sabe? Mas uma coisa eu sei: a expectativa daquela mulher de que algum pastor de alguma igreja fosse na casa dela e declarasse o favor de Deus sobre uma família toda errada. E Deus me usou para atender a expectativa daquele coração. Eu creio que deve ter sido difícil para ela. Ela estava muito envergonhada pela casa, pela condição humilde que ela tinha e pelo marido dela. Mas ela teve coragem de pedir uma visita. E foi muito melhor para mim ter ido lá. Superou as minhas expectativas, né? Do que talvez ela tenha recebido aquilo. E para ela foi uma grande expectativa. Ela se sentiu feliz que Deus correspondeu. Mas eu posso te dizer assim, para mim foi muito melhor. Então, irmãos, que preço você está disposto a pagar para atingir as tuas expectativas? Eu quero te dizer que não tem preço mais alto do que aquele que Jesus já pagou. Não tem. Agora, sobre o que você tem colocado estas expectativas? Isso é uma questão importante. Sobre o que eu tenho colocado as minhas expectativas? Eu tenho colocado a minha expectativa em cima de promessas feitas por homens, em cima de promessas feitas por gerentes, chefes, pessoas que são autoridades sobre a minha vida. Eu tenho colocado a minha expectativa, a minha esperança em bens, em recursos financeiros. Eu tenho colocado a minha esperança em status, em reconhecimento, em posição. A palavra nos diz que a maior posição que nós podemos alcançar é a de servo. E quando o Senhor voltar, Ele vai nos dizer: servo bom e fiel. Essa é a maior posição que eu posso alcançar.
Paulo, no começo de suas cartas, ele dizia: eu, Paulo, servo de Cristo. Eu, Paulo, escravo de Cristo. É a maior posição que uma pessoa pode alcançar. Será que eu estou colocando as minhas expectativas sobre a minha formação? Eu sou graduado, pós-graduado, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, pós-doutorado, vice-Deus. Então a minha expectativa é altíssima. Sobre o que eu tenho colocado a minha expectativa? Expectativas geram esperança, mas expectativas erradas podem causar doença. Tem uma palavra em Provérbios 13, verso 12, e eu gosto de olhar a palavra em várias versões, e tem uma versão que eu quase nunca utilizo, mas essa versão me impactou, que é a NTLH. Diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Será que temos permitido que Deus nos dê a conhecer as reais motivações que estão dentro do nosso coração? Será que nós temos tido coragem de pedir para que Deus nos mostre o que está nos movendo? Ou será que algumas vezes nós nos deixamos convencer, nós mesmos, de que estamos fazendo algo com uma motivação correta? E o Espírito Santo, de muitas maneiras, tentando nos mostrar: não é isto, a motivação não é correta, a motivação não está sincera. Sabe, quando nós temos a coragem de pedir para que o Espírito Santo nos mostre o que está nos movendo, nós podemos ter alguns sustos. Nós podemos olhar o nosso rosto no espelho e nos envergonhar, porque talvez não estejamos nos movendo com algo que agrade o coração de Deus. Eu quero te dizer que o que está no teu coração é exatamente quem você é. Você pode enganar, você pode ocultar isso da pessoa que está sentada do teu lado, você pode ocultar isso da tua esposa, você pode ocultar isso de toda a igreja, mas de Deus não. De Deus não. Provérbios 27, 19. E não é mais aqui a NTLH. Provérbios 27, 19. Tem um versículo. Às vezes, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensava assim: eu acho que esse versículo só tem na minha Bíblia. Eu acho que os irmãos nunca viram esse versículo, porque na Bíblia deles não deve ter isso. Olha o que está escrito nesse versículo: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Uau! Assim o coração do homem ao homem. Você não pode ocultar isso de Deus. Às vezes o Senhor nos constrange mostrando que a motivação não é boa, que não é correta, mas nós insistimos porque aquilo está no nosso coração, e a palavra diz que o que está no meu coração é a essência do meu ser. E quando seguimos por esse caminho, sabe o que vai acontecer? Decepção, tristeza, enfermidades, porque não é correta essa motivação. A palavra nos diz em Provérbios
Pastor, você anda lendo Provérbios? Eu ando lendo Provérbios. Sabe de uma coisa? Você devia ler Provérbios. Escolha aí um mês e pegue, porque é um capítulo por dia. Pega o dia 1º até o fim do mês, você vai ler um capítulo de Provérbios por dia. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque o coração é quem você é. E a palavra nos ensina: guarda o teu coração. Cuida com o que você tem colocado lá dentro. Cuida com o que tem te motivado. Cuidado. Se você fosse anotar alguma coisa nessa noite, eu diria: anote isso. Motivações erradas geram expectativas erradas. Motivações erradas geram expectativas erradas. Expectativas erradas geram frustrações, decepções, amargura e, não raramente, a morte de projetos, sonhos e chamados. Tudo por causa de um ponto de partida errado. Tudo por causa de uma expectativa errada. E sabe onde tudo isso acontece? No coração do homem, no meu coração e no teu coração. Segundo ponto que eu quero trabalhar contigo nessa noite é criando expectativas erradas, né? Ou criando um monstro, não é verdade? Criando expectativas erradas. Como nós podemos criar expectativas erradas? Como que vai acontecer isso? Mas eu sou um servo de Deus, eu sou temente a Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, não é verdade? Então como que eu vou criar uma expectativa errada? Jesus acabara de falar, uma passagem que todos conhecem, com o jovem rico. Jesus acabara de falar com um jovem rico no Evangelho, e ele falara com ele, segundo o pastor Renato, sobre o perigo da riqueza, que é o cartão de crédito, não é, pastor Renato? Não é isso? Jesus acabara de falar com esse jovem rico sobre isso. E aí nós vemos no Evangelho de Mateus 19, a partir do verso 27, criando expectativas erradas. Então Pedro, diante daquela situação, Jesus falou com o jovem rico. Pedro, né, que era sempre o voluntarioso, que ele falava mesmo, né, não tinha língua presa, Pedro falava. Então Pedro toma a palavra e disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa, pois, teremos nós? Meus irmãos, se nós criamos uma expectativa para qualquer coisa baseados em receber uma recompensa, nós começamos a criar um monstro, nós começamos a criar uma expectativa errada, e essa expectativa vai gerar decepção, vai gerar amargura, vai gerar morte. A motivação é o fundamento para toda ação. Quando colocamos nossa vontade à frente da vontade de Deus em nossas vidas, esperando recompensas ou reconhecimento, estamos criando expectativas erradas. Me lembro daquela passagem também, não peguei a anotação, em que alguém chega para Jesus e diz assim: olha, então, quando vier o teu reino, que o meu filho sente um ao teu lado direito e outro ao teu lado esquerdo. Expectativas erradas, entendeu? O que está me movendo para o que Deus tem sonhado para a minha vida? Qual a minha expectativa? Tem um versículo que diz assim, enquanto estávamos orando ali, alguém citou isso, e eu digo: você vai ouvir isso de novo?
Ainda hoje, eis que te digo que ainda hoje ouvirás isso novamente. 1 Coríntios 3,14. 1 Coríntios 3,14. Nós temos um fundamento na nossa vida. Esse fundamento é Cristo. Esse fundamento não pode ser mudado. Mas o que as nossas expectativas e motivações levam a colocar sobre esse fundamento. Está escrito assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque esta está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, esse receberá recompensa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não fica devedor de coisa alguma a ninguém. Quanto mais eu entrego para Ele, quanto mais eu dou a Ele, mais Ele me devolve. Porque Deus é Deus, Deus é amor, e Ele não fica devedor de coisa alguma. Agora, se a minha expectativa é com base apenas no meu projeto pessoal de, por exemplo, fazer um bom trabalho de evangelismo, levar os casais para o curso de casais e ministrar a vida daqueles casais, para mostrar o quanto o ministério de famílias é forte, para mostrar o quanto o ministério pastoral é forte, para ter uma bela formatura, para fazer um vídeo bonito, não é verdade? Se a minha motivação é essa, isso é palha, isso vai ser queimado, isso não serve para nada. Isso é pior que fazer chimarrão com erva estragada. É lixo, é lixo. Entendeu? O que eu tenho edificado, o que eu tenho tido como expectativa e motivação para colocar sobre o fundamento que é Jesus. Que nem aquelas crianças dizem: está fazendo isso para se aparecer? Não. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, nós precisamos nos mover por revelação e por convicção. Revelação e fé. Revelação e fé. Não precisamos esperar nada em troca. Sabe por quê? Porque aquilo que nós temos construído sobre o fundamento é uma motivação vinda dos céus que agrada ao coração de Deus. Nós vamos receber o galardão. Simples. Eu não sou movido por galardão, mas se o que eu fizer agrada ao coração de Deus, se a motivação é correta, se a minha expectativa quanto àquilo é a mesma que Deus tem, Deus não vai ficar devendo nada para mim. Citando uma frase que eu pus no vídeo, uma frase do nosso querido pastor Kelsey: precisamos ser movidos pelo Rei e pelo Reino. Precisamos ser movidos pelo Rei e pelo Reino. Só por isso, nada mais. Caso contrário, nós vamos nos desapontar. Terceiro ponto que eu quero trabalhar contigo nessa noite é decepções e amarguras. Maldades, né? Pastor, você está cheio de maldades hoje. Não, quero falar contigo. Terceiro ponto: decepções e amarguras. Reflita comigo nessas duas passagens. Lucas 24, a partir do verso 21. Vamos falar de motivações e decepções. Lucas 24, 21. Todo mundo achou? Você que está acordado, diga glória a Deus bem alto. E você que está dormindo, acordou agora, nós estamos em Lucas 24, 21. Tá bom? E eis
que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, caminhando ali, né, falando, e pronto, daqui a pouco Jesus para do meu lado e vai caminhando comigo, e eu estou aqui, não estou caminhando e falando, e nem estou olhando para ele. Acho que se eu olhar para ele eu vou tomar um susto, né? Não estou percebendo a presença dele. O texto diz que os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, imagina a cara de Jesus, que coisas? Quais coisas? Imagina, né? Ele perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? Esses homens, eles andaram com Jesus. Esses homens viram Jesus ser usado como Filho de Deus em várias situações, em vários momentos. Viram a glória de Deus sobre a vida de Jesus. Viram milagres que os nossos olhos anelam por ver. Eles viram. Aí Jesus foi crucificado. E a primeira coisa que eles fazem é se afastar, né? E Jesus para ao lado deles e começa a conversar com eles. Mas o coração deles está de tal forma desapontado, está de tal forma entristecido, que eles não conseguem enxergar quem estava andando ao lado dele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Talvez você possa estar passando nessa noite, nesses dias, por uma tribulação terrível, por uma decepção terrível, que está te esmagando, que está te sufocando. Mas olha, nesse exato momento, através dessa palavra, Jesus está andando ao teu lado e está te perguntando o que está acontecendo. Por que toda essa tristeza? Por que esse desapontamento? Por que você está desistindo de tudo e está se afastando? Por quê? O que está acontecendo? Ah, eu fui traído, ah, eu fui demitido, ah, eu fui rejeitado. Ok, mas eu estou aqui andando do teu lado. Eu estou aqui dando do meu tempo para estar contigo, porque eu te amo, porque eu quero te sustentar, porque eu quero te fortalecer, porque o teu problema, ele não passa despercebido por mim. E eles respondem assim: olha, ele era um homem poderoso, ele era isso, ele era aquilo, e nós esperávamos que ele remisse Israel, nós esperávamos que ele estabelecesse o reino de Israel. Expectativas erradas. Expectativas erradas. Sabe o que elas fazem? Elas nos tiram do caminho, elas nos tiram do propósito, nos levam para um caminho errado, nos levam para distante do nosso Senhor e nos impedem de enxergar que Ele está andando ao nosso lado. Meus irmãos, deixa eu te dar uma boa notícia, pelo menos. A volta do Senhor Jesus está mais perto hoje do que quando no início nós cremos. Jesus está voltando, está às portas, está às portas.
Será que eu ainda estou perdendo tempo com expectativas erradas? Será que eu ainda estou endurecendo o meu coração? Será que eu ainda não estou conseguindo perdoar alguém? Será que eu ainda não estou conseguindo perdoar o próprio Senhor, porque Ele não está vendo a dificuldade que eu estou passando? Aí eu fico brabinho com Ele e eu me afasto. E Ele vem e começa a andar ao meu lado e eu não quero ouvir o que Ele está dizendo, porque eu estou triste demais. Tem uma outra passagem, e com essa passagem eu quero estar me encaminhando para o fim. O culto já se estendeu bastante hoje. Tem uma passagem em João 21. João 21, de 1 a 3. João 21, de 1 a 3. Fala de Pedrão. Conhece Pedrão? Pedrão e os discípulos. Depois disso, manifestou-se Jesus aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disso o quê? Depois de ele haver ressuscitado, depois de ele já haver se apresentado para os discípulos algumas vezes, depois de ele ter dito: olha aqui, Tomé, põe o dedão aqui, ó, não seja incrédulo, creia. Depois disso, ou seja, eles já tinham visto a ressurreição. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Não era a primeira vez que Jesus ia se manifestar para eles. Não havia nenhuma dúvida no coração daqueles discípulos sobre o fato de que Jesus era o Filho de Deus e ressuscitou. Então por que, ao invés deles estarem exultando, jubilosos, alegres, eles estavam tristes e confusos? Será que Jesus não cumprira a sua promessa? Ou será que as expectativas deles estavam erradas? Jesus havia dito para eles uma coisa, lá no começo, no chamado, em Mateus 4, 18 e 19, você pode confiar que isso está escrito lá. Jesus disse para eles assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus ali estabeleceu um contrato de expectativa com eles. É o seguinte: vem andar comigo, vem andar comigo. A partir de agora, você não é mais um pescador, agora você é um pescador de homens. Então estava muito claro o que Jesus disse para eles, a expectativa de Jesus para a vida deles, o projeto de Jesus para a vida deles. Então, por que eles voltaram atrás? Pedro literalmente, disse assim: ó, larguei os betes, eu vou pescar, tia. Eu larguei, cansei, isso não é para mim. Porque quando deixamos de olhar para a visão que Deus tem para as nossas vidas, para o que Jesus fez por nós, para o propósito, apenas porque as nossas expectativas não estão sendo atingidas, temos a tendência de voltar para o lugar onde estávamos antes de encontrar Jesus. Por exemplo, vamos pegar a coisa de uma forma prática, né? Eu sou, a minha vida inteira profissional, representante de laboratório. O meu negócio é pegar aqueles 30 segundos que eu tenho na frente do médico e fazer um show para encantar aquele médico.
Ali meus 30 segundos é um momento mágico que eu tenho para fazer os olhinhos daquele médico brilhar e prescrever o meu medicamento, porque o meu é o melhor que tem, e se não for eu vou convencer o médico que ele é, porque eu sou representante e eu quero ser o melhor representante. Aí Jesus chega e diz assim: tchê, chega de pasta. Quando eu te chamei lá atrás, eu te disse: pescador de homens. Não, mas eu sou representante. Não, chega, acabou o teu tempo, fechou o teu ciclo. O teu negócio agora é vir andar comigo. Chegou a hora de eu estabelecer o meu propósito na tua vida. Até agora você já gastou muito tempo com isso, e isso foi apenas um meio. Mas daí, tchê, nesta caminhada, eu vou caminhando com o pastor Renato, eu vou caminhando com o pastor Alessandro, eu vou caminhando com o pastor Kelsey, pessoas que eu admiro. Mas quando você começa a caminhar bem de pertinho com pessoas que você admira, você começa a ver o jeitão deles, e tem algumas coisas neles que não te agradam. Mas o Kelsey é muito aleluiado, eu não consigo acompanhar o Kelsey. Sabe uma coisa? Eu estou travando o Kelsey, porque eu sou um cara mais pacato, mais moderado, e o Kelsey ali naquele aleluiado, daquele jeito, e aí eu me decepciono, não com Jesus, eu me decepciono com o pastor Kelsey. E aí sabe o que eu faço? Eu chego para ele e digo assim: pastor Kelsey, eu cansei, termina de pregar que eu vou visitar médico. É possível isso? Eu posso fazer isso? Eu não tenho o direito de dizer assim, ó: pastor Renato, deu para ti. Eu não tenho o direito de dizer: vou pescar, vou fazer propaganda. Jesus tem uma expectativa a meu respeito. Pescador de homens. Pescador de homens. Eu não posso voltar lá atrás. A ideia de voltar ao lugar onde estávamos antes é de tentar convencer a nós mesmos de que tudo que Deus planejou e que até agora não aconteceu foi um sonho, foi uma viagem, né? E que era melhor lá, porque lá eu era reconhecido, porque lá o principal cardiologista do setor ou da cidade me pedia um favor, me chamava pelo nome, batia nas minhas costas, porque lá os colegas olhavam e diziam: ó, é o Jorginho da Merck, esse cara é bom, cuidado. Sabe de uma coisa? Nós tentamos nos convencer que lá era melhor, só porque lá nós tínhamos alguma posição, só porque lá nós tínhamos alguns status. Porém voltamos desiludidos e sem alegria, voltamos amargurados e não conseguiremos mais ser os mesmos. Quantas vezes Pedro pescou 153 grandes peixes, como diz nessa passagem? Talvez nunca tenha pescado. E aí ele pesca, aquilo vem arrebentando a rede. Só que aquilo, para ele não tem mais prazer. Já fechou o ciclo. Já fechou o ciclo. Sabe de uma coisa? Eu falei aqui de expectativa dos discípulos que estavam indo para Emaús. E eu falei das expectativas de Pedro. Então eu quero dizer para você que é líder, para você que tem algum encargo dentro da igreja, ou se você não tem nenhum encargo dentro da igreja, você é líder, você é o sacerdote, você é o cabeça da tua casa, porque algum encargo tu tem, Deus te deu, né? Os discípulos e as pessoas que estão à tua volta estavam olhando para Pedro, porque ele agora era o referencial. Todos sabiam que Pedro era o líder, todos sabiam que Jesus considerava Pedro como uma posição de relevância para influenciar aqueles homens, e eles estavam olhando para Pedro. Então quando ele diz assim: eu vou pescar, deu. Os outros imediatamente, o texto diz que rapidamente: nós também vamos.
e entraram rapidamente no barco. Nós também vamos. Os discípulos talvez estivessem apenas com expectativas erradas, apenas fora do foco, desnorteados pela pressão do momento. Mas Pedro, além disso, ele tinha mais coisas para serem tratadas, porque Pedro era um líder. Estavam olhando para ele, para onde ele fosse, para onde ele se movesse, aqueles homens iam segui-lo. O texto diz assim, em Lucas 22, 60. Você imagina uma noite fria, no pátio da casa do sumo sacerdote, Jesus sendo esbofeteado, sendo humilhado, e Pedro disse assim, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. A situação com Pedro era mais delicada, pelo papel que ele tinha, pela expectativa, pelo projeto, pelo sonho de Deus para a vida dele. O mesmo Pedro que tivera a revelação que Jesus era o Filho de Deus, o mesmo Pedro que havia dito: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, que disse que estava disposto a dar a sua vida por Jesus, era agora o Pedro que não conseguia se perdoar, e que por isso queria sair do lugar onde ele estava, da posição que ocupava, e voltar para a sua vidinha de antes. Pastor Kelsey, Pastor Renato, Pastor Alessandro, Pastor Emilene, irmãos do Grupo Rio de Deus, eu tenho uma aliança com cada um de vocês. Essa aliança pressupõe fidelidade. Eu tenho uma aliança com vocês porque eu conheço Jesus como vocês conhecem, e Ele é que me faz ter unidade com vocês. Porque eu conheço Jesus, eu tenho unidade integral com cada um de vocês. Porque eu sou um discípulo de Jesus, eu estou disposto a caminhar ao lado de vocês, porque nós vamos crescer e nós vamos atingir o propósito. Pedro precisava de mais coisa, e ele voltou para pescar, e trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Ou no meu tempo, a média era visitar 10 médicos, o cara visitou 30 médicos, não ganhou uma receita. Foi um horror aquele dia. Talvez ali, trabalhando, exausto, ele conseguisse deixar de pensar no que aconteceu, e assim não se sentir tão culpado. Naquela noite fria, sob a luz da fogueira, no pátio da casa do sumo sacerdote, no exato momento em que o galo cantou e Pedro negou a Jesus, o olhar de Jesus cruzou com ele. E Pedro ficou ali. Ali Pedro morreu. Ficou ali ferido de morte. Perdeu o foco. Eu quero te dizer, o que tem acontecido no teu dia a dia, na tua vida cotidiana, dentro da tua casa, o que tem acontecido para que em alguns momentos, através de palavras ou de atitudes, você negue a Jesus? O que tem acontecido dentro do teu casamento para que em alguns momentos você diga assim: eu vou me separar da minha esposa? Acontecido. Esse não é a expectativa de Deus para a tua vida.
Esse não é o plano de Deus para a tua vida. Não é o projeto. Sabe, eu quero que você pense em cada uma dessas situações e cruze o teu olhar agora com o olhar de Jesus. Cruze. Deixa ele olhar bem no teu interior. Cruza o teu olhar com Deus. Para Pedro, o peso do olhar de Jesus, que embora tivesse plena consciência que Pedro estava negando, mas não por isso o acusava ou mudava as suas expectativas e planos a respeito dele. Antes era apenas uma expressão de compaixão, de amor, de aliança. Foi um peso avassalador, insuportável. Será que eu estou disposto a abrir mão das expectativas de Deus para a minha vida? Como pastor, como pai, como marido? Porque eu estou melindrado, estou chateado, não gostei, não é do meu jeito. Pedro precisava de uma restauração, pois por mais que até aquele momento ele tivesse expectativas erradas com relação à missão de Jesus, quanto à implantação do reino, quanto à restauração do reino de Israel, ou com alguma expectativa de ser alguém importante no seu reino, ocupar uma posição de destaque, porque por mais que até ali ele tivesse pensado isso, finalmente Pedro entendeu que a maior posição que ele poderia ter neste reino não era de ministro, era de servo, era de escravo. Ali Pedro entendeu. E sabe o que aconteceu? Quando ele entende a expectativa de Deus a respeito dele, ele estava decepcionado consigo mesmo, se sentia totalmente desqualificado, pois ao seu modo de ver, ele havia posto tudo fora, e o que lhe restava era voltar mesmo para pescar. Meu irmão, muitas vezes em nossa vida, podemos ter cruzado os nossos olhos contra o Senhor e nos sentido como Pedro: não sirvo. Talvez você na sua vida já tenha dito em alguns momentos: vou pescar, vou cuidar da minha vida, cansei. Porém as Escrituras dizem, o texto continua lá em João 21, a partir do verso 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não temos. Eu dei alimento para vocês durante 3 anos. Eu dei um alimento precioso, o melhor alimento. Eu dei minha vida para vocês. Como que vocês não têm algo de comer para dar para alguém que está pedindo? Como pode? Você consegue imaginar o pão da vida perguntando: vocês têm algo para comer? Ele sabia que o alimento que eles estavam necessitando não era o mar, não estava ali, não era o peixe, né? É o que os estava alimentando agora, nesse momento, que estava alimentando o coração deles. Continuando em João, lá no verso 15, diz assim: e depois de terem jantado, que Jesus preparou para eles um jantar, peixinho, um pãozinho, saciou as necessidades físicas deles, estavam exaustos. Vocês conhecem essa passagem? Jesus disse: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? E depois ele pergunta de novo: tu me amas? E tu me amas? Mas eu creio que a primeira vez que ele perguntou, ele disse assim: tu me amas mais do que estes outros? Porque talvez
tivesse no coração de Pedro um certo orgulho de achar que ele amava Jesus mais do que os outros, e que por isso ele ia ter uma posição de destaque. Ao ver Jesus, Pedro não consegue. Quando Jesus lá na praia fala com eles, Pedro não consegue esperar chegar até o barco. Ele se lança ao mar. Sabe por quê? Porque ele compreendeu que Jesus não desistiu dele. Jesus sabia quem ele era, conhecia todas as qualidades, todas as limitações, e Jesus não desistiu dele. Eu sempre digo isso, que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava, porque Jesus queria dar uma oportunidade que ele dissesse sim para cada não que ele disse antes, para que isso ficasse registrado no céu e para que Pedro tivesse o seu coração curado. Mas Jesus confronta a Pedro quando ele disse ele o amava mais que os outros. Só que agora Pedro não tem mais coragem de dizer isso. Ele apenas diz: Senhor, sabes que eu te amo. Pedro percebeu que não precisava ser melhor do que ninguém, que ele não precisava competir com ninguém, que ele não precisava querer mostrar algo que ele não era. Pastor Kelsey, eu te amo mais do que todos esses, todos eles. Aí o pastor Kelsey me dá uma nos dedos e eu me afasto. Porque eu amei tanto, esperava que ele me amasse mais do Renato, mas ele ama o Renato do mesmo jeito que ele me ama, só que eu não entendi isso. Não tem que competir, não tem que competir com ninguém, não tem que me comparar com ninguém. O ministério do Renato é mais próspero, o ministério do Alessandro é mais frutífero. Jesus me ama. As expectativas de Jesus para conosco não estão relacionadas a mostrar para Ele que o amamos mais do que alguém, mas apenas que nós o amamos com sinceridade e que reconhecemos as nossas fraquezas. Sabemos quem Ele é e que sem Ele nada podemos fazer. Nesse momento, Jesus traz Pedro de novo para o foco. Cura o seu coração, ajusta as suas expectativas. Isso aqui que ele diz para Pedro: Pedro, segue-me, 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 anda comigo. Pedro ainda tem uma recaída. E quanto a este, deixa, se eu quero que ele fique, falando de João, mas você vem e anda comigo. Minha expectativa contigo é essa. A pergunta que Jesus nos faz nesta noite, para cada um de nós, é simples: tu me amas? Tu me amas? Tu está disposto a criar as tuas expectativas com base nas expectativas que eu tenho para ti? Tu está disposto que as tuas motivações sejam as motivações que eu tenho para ti? Tu está disposto a pagar o preço de perdoar? Tu está disposto a pagar o preço de pegar o teu carro 0 km e entrar no meio de uma vila, arriscando a ser assaltado, para orar com uma pessoa que precisa que o meu amor seja manifestado a ela? Está disposto? Está disposto, André? Então deixe-me fazer então Jesus nos diz assim: então deixe-me fazer com que os sonhos que eu coloquei no teu coração renasçam. Porque os sonhos que eu coloquei no teu coração não são sonhos para morrerem ali, não são sonhos para te tirar do foco, não são sonhos para matar a tua alegria e te deixar doente. Jeremias diz assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu creio que essa noite é uma noite de alinhamento. Eu creio que essa noite é uma noite de festa e é uma noite de cura
é uma noite de restauração.